No final dos anos 90, a cena norte-americana vivia um período bastante movimentado e fértil. Passada a euforia gerada em cima do movimento grunge no início da década, diferentes agrupamentos de artistas, selos e articuladores culturais trabalharam em conjunto para alavancar algumas das obras mais bonitas e influentes do período. Nesse cenário que revelou nomes como Pavement, Sleater-Kinney, Neutral Milk Hotel, Built to Spill e Guided by Voices, um trio de Hoboken, New Jersey, se destacava com o lançamento do 8º álbum de estúdio da carreira. Era o Yo La Tengo e sua obra-prima I Can Hear the Heart Beating as One. Gabriel Elliott, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, e eu já quero começar perguntando, antes da gente mergulhar nesse trabalho incrível que eu acho que é uma experiência de vida, como que foi o seu primeiro contato com o Yo La Tengo? Oi, Kleber, estou muito feliz de estar participando do podcast, obrigado pelo convite. Cara, eu tenho poucos anos de conhecer o Yo La Tengo mesmo, né? Eu lembro que eu comecei a escutar em 2018 e 2019, assim, um período que eu estava escutando bastante coisa nova, mas eu não me lembro exatamente como que ele veio, né? Uma coisa que eu me lembro muito, e eu acho que faz muito sentido pro Yo La Tengo no geral, é que eles são uma banda que é muito comentada, mas não muito a banda favorita de muitas pessoas, né? Sim. Eu acho que sempre eu ouvia, tipo, puta, essa aqui do Yo La Tengo, essa aqui não sei o quê. E aí quando eu fui, né, enfim, ouvi mesmo, parei pra escutar, que bateu uma coisa absurda de tipo, caralho, como é que eu não conhecia isso, assim? É muito louco. Pra mim foi uma dessas bandas que vieram na época da faculdade. Eu lembro que eu lia muito o Trabalho Sujo, né, o site do Alexandre Matias, e eu lembro de em algum momento ele citar o trabalho seguinte da banda, que é o And Nothing Turns Self Inside Out, que eu acho fantástico, é o meu disco favorito do Yo La Tengo. E eu lembro de ver a banda, assim, em várias listas, assim, de os melhores discos dos anos 90. E o Beaten as One tá sempre lá em alguma dessas posições, não como o primeiro colocado, nunca no top 10, mas ele sempre aparece entre os trabalhos favoritos das pessoas ali. E o Yo La Tengo é uma dessas bandas curiosas, porque a gente tá falando de um... Hoje a gente vai conversar sobre isso, que é o 8º álbum, então eles têm um longo percurso. Ele é uma banda que, assim como o Dinosaur Jr., ela começa ali no meio dos anos 80, vai seguindo. E o Yo La Tengo, ele nasce ali em 1984, ele era uma criação do Ira Kaplan, que é o guitarrista, e a Georgia Hubley, que é a baterista. Eles eram um casal, eles são um casal até hoje. E aí eles queriam ter outros integrantes, outros colegas de banda, eles criavam um anúncio de jornal ou colavam cartazes pela cidade, citando algumas das referências deles, que é o próprio Soft Boys e o Missions of Burma, que são duas bandas fantásticas do começo dos anos 80 e muito influentes também. Só que o Yo La Tengo, como a gente conhece hoje, essa formação clássica, ela acontece só em 1992, depois que eles já tinham lançado 4 álbuns de estúdio, né? O Ride the Tiger, o New Wave Hot Dogs, Present Yo La Tengo e o Fake Book. E aí chega o James McNeil, que assume como baixista e dá início a essa fase mais clássica. Eu sei que o assunto hoje é esse disco incrível que está completando 25 anos de lançamento, mas você teve a curiosidade de ouvir os outros discos da banda, mergulhou? Como que foi para você esse contato com a discografia do grupo? Eu tive. Quando eu comecei a escutar, né, como eu falei lá em 2018, 2019, eu fui direto pro Painful, pro Beaten as One, pro Nothing Turned Itself, tipo, todos esses dessa época. Acho que esses 3 principalmente, que acho que são os 3 os principais, mais famosos, né? Assim, E depois de um tempo eu fui escutar o Fake Book, que se eu não me engano é o primeiro deles que tá no Spotify, o resto ainda não tá lá, enfim, não tá no catálogo. Mas quando eu fui ouvir, é muito engraçado, né? Eu acho que dá pra perceber como eles eram uma banda justamente com essas referências que você citou, né? Enfim, que eles colocavam nos cartazes, assim. Me pega muito Replacements também, lembra muito R.E.M., que é bem da mesma época, assim, né? Tipo, o começo, assim, dessas bandas. Então, esse rock, tipo, a guitarra sempre muito na frente, só que umas canções, assim, a bateria bem retona. E o que eu acho muito louco de ouvir eles antes do James, e, né, com o James, é a influência que o James tem, acho que pelo baixo, né, enfim, pelo próprio instrumento, mas acho que também pelas referências dele, como ele fez a banda virar uma banda que, tipo, uma sonoridade muito mais expansiva, assim, né? Sim. Você começa a ter aí, tipo, algumas baterias que parecem uns beats, né, não parecem necessariamente uma bateria acústica. Você tem alguns grooves, assim, mesmo de baixo, mas que também a voz e as guitarras entram junto, enfim.
Ele tem essas influências que eu acho muito legais, e eu acho que essa é a parte mais louca, né? De você conhecer o Yo La Tengo como a gente conhece hoje, com esses discos mais clássicos, mais famosos, e depois você ouvir o que é o começo, né? Você percebe que é um trio realmente muito... que todas as partes têm enfim, funções, assim, muito definidas. Não é como se tivesse algum membro que não é tão importante, assim, né? Eles próprios se revezam ao vivo no palco no uso do vocal, sabe? Eles têm umas estruturas que eu acho muito... Porque é muito curioso que todas essas bandas, quando a gente fala lá de Pavement, a gente fala de Sonic Youth, a gente fala de Dinosaur Jr., todas essas bandas indies, elas têm uma assinatura musical muito característica. E o Latengo tem isso, só que ela faz de um jeito muito expansivo, no sentido de... Eles vão pegar elementos de rock litorano dos anos 60, com a guitarra suja do começo dos anos 80, com elementinhos de bossa nova, com umas coisas mais ambiente. E assim, o mais maluco é que são muitas coisas, muitas ideias rolando simultaneamente, só que não fica estranho. É uma consistência e uma coerência que parece única da banda, sabe? Qualquer outro artista pegaria disso e faria uma farofada absurda, e eles conseguem, de um jeito meio que inexplicável, eu não consigo entender, mas se amarra. Você fala assim, faz sentido eu tocar uma bossa nova depois desses 10 minutos de distorção aqui, sabe? Sim, totalmente. E eu acho que é isso, o Being as One, pra mim, é o primeiro disco deles, né, em que eles mostram isso, assim, né? Sim. Que é um disco muito longo, e é um disco que tem realmente, assim, tipo, de uma faixa pra outra, às vezes. Tem uma música super, um groovezinho mais leve, assim, e do nada uma guitarra fodida entrando, tipo, rasgando tudo, assim. Eles lançam em 1993 o Painful, que é um outro disco fantástico, e ele é um disco bem homogêneo no sentido de são blocos de distorção muito estabelecidos, a voz intercortando ali no meio, a banda se posicionando de fato como banda, e aí eles lançam em 95 Electropura, que é esse trabalho que abrange mais, eles vão falar, vamos para outras direções, vamos estudar um pouco mais como trabalhar as melodias, as vozes, a coisa da bateria que você falou, e aí eles entram em estúdio para produzir esse 8º álbum da carreira deles, e o Kaplan deu uma entrevista pro Drowned Sound em 2009, comentando a carreira da banda, e ele disse o seguinte: eu acho que depois do Electropura tivemos uma direção de não tentar nos preocupar muito com o que o próximo álbum vai soar. Tudo que já tocamos, nós apenas fazemos o que parece certo no momento. Nós apenas escrevemos um monte de músicas, então damos um passo de cada vez e apenas fazemos o que parece certo. Eu acho que vem muito disso, assim, tipo, eles vão encaixando coisas que são muito díspares, mas dentro de um universo de produção, uma atmosfera muito única, né? E eles encontram na produção também do Roger Maltnot, que vinha trabalhando com eles desde o do Painful também. Então eu acho que consegue amarrar e fechar essa estrutura que é muito, muito única da banda, né? Sim, e eu acho que uma coisa muito louca, eu na verdade não sabia que o produtor foi o mesmo desde o Painful, mas uma coisa que eu percebo muito neles, assim que eu conheci a banda, e no geral, acho que cada vez que você ouve o disco, ou qualquer um desses discos clássicos assim também, é muito nítido, que eles são uma banda com muita sincronia, assim, né, tipo, eles têm uma sinergia entre eles, assim, que é um negócio absurdo, e tipo, eu acho que quando você tem uma banda que consegue transitar por tantos estilos, você tem que ter realmente essa sinergia, né? Não tem como você ter essa expansão, assim, do seu som sem você ser uma banda que é muito confortável de tocar pra si mesmo, assim. Eu até tava lendo uma entrevista, inclusive, pesquisando pro podcast agora, que o Ira fala, tipo, a gente toca pra nós mesmos, assim, né? Tipo, eu toco pra eles tocam pra gente, pra mim, assim, né? Enfim. E a gente tem sorte que tem uma galera pra assistir, assim, tipo, é uma banda de jam mesmo, assim, né? É engraçado você falar isso porque a gente tem muito esses personagens, por exemplo, o Steve Malcolm é um cara que se destaca muito dentro do Pavement, o Kurt Cobain é um cara que se destacava muito dentro do Nirvana, e o Yo La Tengo pra mim sempre foi uma banda que são os três, sabe? Mesmo antes da existência da chegada do baixista ali nos anos 90, parecia que ia se projetar pra isso, tanto que ele chega e ele continua, e o trio se mantém até hoje como está, não entrou mais ninguém. E é muito difícil imaginar a banda funcionando que não seja com esse trio, com essa mesma formação, né? E o desejo do Kaplan era fazer um álbum essencialmente rápido, um disco dinâmico, curto, só que no meio do processo de produção eles criaram o Spec Bebop, que é uma música de 10 minutos, que é praticamente, eu até coloquei na pauta, assim, é Sonic Youth dando as mãos pro Ken, assim, no sentido de, é um krautrockzão puro, assim, são 10 minutos de distorção, a guitarra tem aquelas ondulações, encolhe, cresce, tem ruído, a bateria ela vai numa coisa meio cíclica ali, quase como se fosse uma experiência transcendental, e aí eles falaram, cara, esse disco
precisa ser maior, ele precisa ser extenso. Então ele é o disco mais extenso da carreira da banda até então, ele tem 70 minutos de duração. Só que eu não sei você, pra mim não tem esse peso, assim, ouvindo o disco. Ele parece que ele flui de um jeito muito gostoso. Eu acho que ele tem alguns excessos ali, pelo menos as 2 últimas músicas, pra mim, eu acho que eu cortaria. Eu acho que acabando na Bebop seria um fechamento incrível, assim. Mas ele é um trabalho que flui de um jeito muito saboroso, assim, ouvindo esses altos e baixos, essas mudanças de direção criativa o tempo inteiro, né? Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, que ouvindo ele, isso era um sentimento que eu já tive várias vezes, mas eu meio racionalizei isso, agora pensando, né, pro podcast, como ele é meio quase subdividido em uns 3 ou 4 discos, assim, dentro dele, né, tipo, talvez, né, enfim, mini discos, enfim, mas as primeiras faixas ali, até acho que Damage, assim, tipo, são muito concisas, tipo, fluem muito bem entre si, e ele tem umas pausas, e eu não digo isso nem de, tipo, ele tem um problema, né, de que tem vários discos dentro. Eu acho que não, eu acho que ele realmente, o tracklist é pensado para que ele não soe demorado, né, tipo, ele tem umas pausas, assim, tipo, você não cansa, você, tipo, né, e eu concordo com isso, assim, eu acho que lá pro final, o tracklist já se bagunça um pouco mais, assim, eu acho que uma das poucas vezes, assim, que o Jolatengo mesmo, assim, tipo, parece que se estende para além do que deveria, mas ao mesmo tempo eu acho que isso faz muito parte deles, assim, porque também levando para esse lado de, tipo, uma banda que toca para si mesmo, tipo, eu acho que tem a ver com, tipo, cara, a gente teve vontade de cantar essa música, de fazer esse cover de My Little Corner of the World, e a gente vai colocar. Tipo, não tem problema se ele não faz tanto sentido no disco, é parte da gente, assim. Vamos para as músicas aqui. Eu quero começar perguntando qual que é a sua música favorita desse trabalho incrível, véio. Puta, é foda. Porque são várias músicas, tem vários hits aqui. O disco em si tem 3 singles, né? Mas qual que é a canção aí que você mais curte? Olha, eu acho que eu não tenho como dizer que é outra além de Sugar Cube. Sugar Cube, pra mim, assim, é tipo o meu hit absoluto do indie rock, assim. Eu acho que esse pá tá com certeza no páreo de minhas músicas favoritas de todos os tempos, assim, tipo. Eu acho que foi com ela que eu conheci o disco, inclusive. Eu não lembro se foi a banda, a primeira música que eu ouvi, mas com certeza foi o disco. Eu acho tudo nela perfeito, assim, as guitarras completamente perfeitas. Ela sintetiza muito sobre o que eu gosto do Jolatengo e sobre o que eu gosto de trios no geral. Eu sou muito viciado em, tipo, trios, power trios, enfim, tipo, guitarra, baixo, bateria. E é até legal que, inclusive, Sugar Cube, o baixo, ele não é o baixo mesmo, né? Ele é um sintetizador, assim, isso sempre foi uma coisa que me pegou muito logo de cara. E o que eu acho mais perfeito, eu acho que é por isso que eu até paro um pouco, antes de falar qual é a minha música favorita, é que eu acho a sequência Sugar Cube Damage uma das sequências mais poderosas de qualquer disco que eu já ouvi. Assim. É foda. Que é uma música muito energética, muito alta, muito, né, enfim, uma coisa muito jovial, uma coisa muito emocionante, assim mesmo, Sim. né? E aí é uma letra que eu acho que é uma letra muito Yola Tango, porque eles costumam pegar essas canções que são canções de amor, mas não são canções de amor óbvio. Ela pega essas coisas meio que paralelas de um relacionamento, sabe? Essas pequenas vulnerabilidades ou histórias curtas, elementos muito fracionados dentro de um relacionamento, e eles expandem isso dentro das músicas. Eu acho que esse é o charme tanto dela quanto do trabalho deles de maneira geral, né? Sim, essas coisas meio cotidianas, né? Não é nada que parece muito melodramático. Eu acho que tem muito uma questão de, tipo, se levar a sério o suficiente para você poder escrever uma música, né? Tipo, que faça sentido, né? Que tenha a ver com suas experiências, mas também com narrativas, assim. Mas não tanto a ponto de né, enfim, fingir que aquilo é uma coisa tão importante, assim, né? Tipo, muito mais importante do que ela deveria ser. Eu acho que eles têm muito isso por toda a discografia deles, assim, de, tipo, as músicas serem temas meio banais, assim, mesmo quando fala de amor, assim, é de um jeito muito comedido. Eu acho que isso fica até bem refletido no que talvez seja a principal canção da banda, a mais popular, que é a Autumn Sweater, e é justamente isso, é uma perspectiva de 2 pessoas num espaço onde elas não estão se sentindo confortáveis, eles querem escapar dali, e ele quer sair com essa menina dali que tá usando esse suéter de outono, sabe? E ele repete isso o tempo inteiro, mas é uma fração, uma historieta muito simples, uma coisa que todo mundo já viveu, o momento em que você tá num espaço desconfortável, olha pra pessoa que você gosta e fala, meu,
dá a mão, vamos sair daqui e vamos ficar juntos só e deixa eu abraçar esse seu moletom gostoso e vamos ficar juntos, sabe? Eu acho bonito isso, como eles... E aí eu acho até curioso que eles foram pegar... eles têm uma característica de pegar e fazer covers sempre, desde o início da carreira, e aí eles escolhem pra esse, por exemplo, Little Honda, que é dos Beach Boys, e eu acho que o Beach Boys era muito isso, assim, o Brian Wilson, ele sempre compôs sobre coisas idiotas, banais de um relacionamento, e ele faz umas vírgulas ali sonoras, onde ele pega um fragmento disso e expande criativamente, sabe? Então, pra mim, fica muito marcado, eu acho... E é outra que ela tem essa batida que parece uma batida meio eletrônica, esse acabamento que é muito diferente, não é tão esses indie rocks dessa época, né? É uma outra pegada, uma outra estrutura. Eu inclusive, na verdade, algumas coisas sobre Alton Sweater. Eu vou primeiro falar, assim, que ela é uma música muito boa, assim, tipo, dessa época muito única, né? Era uma época que realmente já não era 97, assim, né? Enfim, não era nem como se tivesse como se a gente ainda tivesse muito naquele meio do rock alternativo mais fechado, assim, né? Tipo, você ainda tinha, quer dizer, já tinha, assim, bastante coisa diferente acontecendo, coisas que mesclavam música eletrônica e tal. Mas eu sinto que eles eram uma banda que era muito desse nicho mais pro Dinosaur Jr., assim, que começou a puxar essas batidas e que são muito influentes até hoje, assim. Lembra um pouco as coisas do My Bloody Valentine, sabe? Em alguns momentos tem umas batidas Total. Que é tipo uma programação eletrônica, parece, rolando, sabe? Não uma batida de verdade. Inclusive o próprio Kevin Shields, que fez um dos remixes, né? De Alton Sweater agora da versão de 25 anos, né? Isso. Que eu achei a cara dele, inclusive, né? Colocar essas batidas, assim, pegar a batida da música e fazer isso, ser, né, o foco. Mas em Alton Sweater mesmo, eu gosto muito de como essa batida e o baixo se misturam, que nem eu falei, né, do lado de Sugar Cube, assim, mas, enfim, claramente o James, assim. E eu gosto muito de, tipo, como ela é sensual, de uma certa forma, sabe? Uhum. Tipo, eu acho muito legal que o Gelatengo, eles são... Você olha pra cara deles e você fala, porra, são 3 nerds, assim. É muito, eu tenho essa mesma impressão sempre. Eu falo assim, os nerdão da classe que se uniram e formaram uma banda, sabe? Sim, o James, ele sempre tá de camisa, assim, aí o Iron, ele tá com as camisetas listradas, assim, a George é super de boinha, assim. Eu acho uma graça, eu acho muito legal, e eu acho muito foda que eles conseguem ter essa sensualidade que parece até meio sem querer, assim, em várias músicas. Tipo, Cherry Chapstick também, né, enfim, tipo, não é do disco, mas de alguma forma eles têm essas presenças, assim, de algo que, acho que também por conta dessa questão de não levar a sério, mas, enfim, é uma coisa bem despretensiosa que funciona. Tendo dito tudo isso, eu acho que Autumn Sweater é uma das que eu menos gosto do disco. E essa é uma... Sei lá, a galera sempre fala, nossa, que ultraje, assim, tipo... Mas é porque eu acho o disco... Sei lá, eu acho que Autumn Sweater, ela tem essa repetição, que ela funciona, mas que me cansa um pouco. Tipo, esse é um dos momentos do disco em que eu acabo ficando meio cansado. Ouvindo o disco agora muito no repeat pra poder, tipo, destrinchar pra gente conversar, eu percebi que ela bateu de jeito diferente, e eu tenho gostado mais dela. Mas ela ainda é uma das músicas que eu, tipo, eu preferiria, sei lá, acho que eu consigo fazer um top 10 sem ela, assim, sabe? Do disco. Perfeito. Eu acho que esse disco tem algumas coisas bem curiosas, até coloquei aqui, a Center of Gravity é um exemplo disso, porque ela é uma bossa nova e eu acho que tanto ela quanto a Green Arrow, elas abrem passagem para o que vai ser o trabalho seguinte, assim, no sentido... e aí, quando você me falou que o disco se organiza em estruturas de 3, 4 músicas ali, parecem blocos, eu consigo ver ele meio como o começo é o início do Yo La Tengo, essa coisa mega ruidosa, esses blocos de ruídos, essas canções mais fechadas, mais herméticas, e a partir do meio pro final, ele já vai apontando direções criativas que são quase esboços pros trabalhos seguintes, sabe? Então, você pega a Green Arrow, ela começa com som de grilo, ela não tem voz, ela é só uma ambientação, é uma coisa quase etérea voltando pro Dream Pop, assim, e é exatamente o que eles vão fazer no trabalho seguinte. Então, eu acho muito bonito como eles vão dando pistas do que eles querem vir a desenvolver no futuro, a própria questão dos covers, mais tarde eles vão lançar, se não me engano, eles têm 2 coletâneas de cover até hoje, e todo disco deles tem pelo menos um cover, uma versão para essas grandes bandas, então eu acho bonito, mas ao mesmo tempo, a todo momento eles regressam algumas canções que são muito características deles, então, Mob Octopad, por exemplo, logo na abertura, que é aquele baixão, cara, ela é muito Yo La Tengo e é uma coisa muito característica deles, assim, então é muito louco como todas essas coisas apontando para direções criativas completamente distintas, elas se voltam para dentro de uma atmosfera única da banda, e isso eu acho muito precioso no som deles. Comentando sobre isso, eu acho muito louco, inclusive, como Mob Octopad, ela é a segunda música do disco,
Você tem uma primeira que é bem, tipo, rock alternativo nos 90, ela não foge muito. Que nem você falou, assim, é bem a cara do Jolotengo, mas também a cara de tudo que estava acontecendo na cena. E Mobile Octopad já, tipo, meio que quebra isso, né? Tipo, você já tem essa coisa meio engraçada, assim, essas pausas, a música só para no meio e depois volta com um piano, assim. Eu acho uma loucura, e inclusive como ela é colocada logo entre, né, tipo, a primeira faixa e Sugar Cube, né? São, tipo, duas que são muito de guitarra. Green Arrow também, assim, uma das minhas favoritas. Ela é muito meio música ambient, assim, quase, né? Tipo, eu gosto muito dessas atmosferas que eles criam. Pra mim, é uma música que ela também é muito repetitiva, mas não parece, assim, tipo, eu sinto que eu tô só, tipo, pensando na minha vida quando eu tô ouvindo ela, sabe? Meio eu acho legal o quanto eles criam essa obra que o tempo inteiro ela tensiona a experiência do ouvinte, assim, porque você tem umas coisas muito densas, uma carga emocional muito grande, uma força muito grande, e de repente eles falam assim, agora chega, vamos Sim. respirar um pouco, e aí depois a gente volta para mais uma fritação muito louca de guitarra, assim. Então, esses altos e baixos voluntários do disco que tornam ele muito interessante, e dão um dinamismo e um senso de movimento também, né? Sim, com certeza. E só pra comentar, por incrível que pareça, esse trabalho mega indie, mega bizarro que sai pela Matador Records, que é um dos grandes selos dos anos 90, ele alcança a posição de número 19 nas paradas da Billboard, na seção das Hit Seekers, que são aqueles braços alternativos da Billboard que pega artistas novos que estão lançando novos trabalhos, então competindo com outros nomes de música pop. Esse disco mega indie furou essa bolha de algum aspecto, posiciona o Yo La Tengo como uma das bandas mais queridas ali dos anos 90, e eles trabalham 3 singles nesse disco, né, que é o Autumn Sweater, Sugar Cube e Little Honda. Inclusive tem o clipe com o David Cross e o Bob Odenkirk, que é pros Sugar Cube, que eles eram uma dupla de comediantes. Hoje em dia a gente conhece mais pelo Arrested Development e pelo Better Call Saul ali também, então, mas é muito curioso como ele vai para umas direções muito malucas e inesperadas, até na questão visual, né? Não, eu gosto muito desse clipe. Na verdade, eu adoro o David Cross e o Bob Odenkirk. Eu gosto muito do Mr. Show, né? Foi uma coisa também que eu descobri pouco tempo depois, assim. Eu acho muito engraçado o como... Na verdade, não é engraçado, né? Eu gosto muito de como o senso de humor do Yo La Tengo é essa coisa escrachada, que vai mais pro lado de não se levar a sério, né? E eles realmente não têm medo de ser ridículo, assim. Eu acho muito legal isso quando... na parte visual, na parte de audiovisual mesmo, assim, né? Enfim, dos clipes. E eu gosto muito da relação que eles têm, assim, também com o David Cross, né? Saiu a entrevista deles aí, de 25 anos do disco e do clipe. E é muito engraçado, assim, o David Cross só falando besteira, enfim. Eu acho que tem muito a ver também com essa questão... Acho que 2 coisas que transparecem muito na personalidade deles. Essa parte que a gente falou, né, deles serem meio nerds, eles eram, tipo... Não sei se todos eles, mas acho que o Ira, ele fez faculdade de artes, né, se não me engano. Então tem essa coisa também meio blasé, mas que ele também desafia, os 3 desafiam, assim. E por ser também de Nova Jersey, assim, né, que, tipo, existe essa coisa de ser o semi-cool, assim, né? Eles não são nova-iorquinos, sabe? É outra pegada. Tipo, você olha, por exemplo, o Sonic Youth, nossa, eles são super cools. Velvet Underground, eles são super cools. Não, eles são de Nova Jersey, eles são, então, quase cool. É mais bairrista, assim, é mais... Eu acho que é mais juvenil, mais tipo, foda-se, não tem problema, vamos fazer um bagulho engraçado mesmo, assim. Eu acho que funciona muito, muito. Eu amo muito o clipe de Sugar Cube, assim, acho perfeito. E aí, até o começo dos anos 2000, estima-se que ele tenha vendido 73 mil cópias, então é pouco tecnicamente, quando a gente pega os grandes vendedores de discos ali dos anos 90 e 2000, mas em 2012 teve um dado atualizado, então ele vendeu mais já de 300 mil cópias, muito porque ele acabou se transformando num disco muito querido, muito citado em boa parte das listas da época. Por exemplo, em 1999 ele foi classificado como na posição de número 78 dos 90 melhores álbuns dos anos 90 pela Spin. A Pitchfork coloca ele na 25ª posição nos 100 melhores discos da década de 90. E em 2020, quando a Rolling Stone reclassificou a lista dos 500 melhores discos de todos os tempos, que saiu muita coisa antiga, entrou muita coisa nova, o Yo La Tengo estava lá na posição de número 423, esse top 500, com esse álbum que continua sendo fantástico, assim, pelo menos para mim.
Eu acho que o I Can Hear the Heart Beating as One, ele é um desses discos que... Ele não é o melhor disco dos anos 90, ele tá longe de ser, ele talvez não seja nem o melhor do Yo La Tengo pra mim, mas eu acho que é um disco que você precisa passar, sabe? E ele é um disco muito interessante e gostoso de se ouvir. Ele é muito curioso, ele é totalmente torto, desconexo, mas estranhamente nessa composição totalmente bagunçada de vozes, de ritmos, de coisas rolando, ele funciona e ele revela pra mim algumas das canções mais bonitas do Yo La Tengo. Eu acho interessante como ele consegue levar a banda para direções criativas muito diferentes. De repente tem uma coisa totalmente serena, calma, abraçando você, te envolvendo, e de repente as músicas entram como um soco, ou dentro, às vezes, de uma mesma canção, ela começa de um jeito e termina de um jeito completamente diferente. Eu acho que prepara muito o que o Yo La Tengo vai fazer dali pra frente. Eu acho que é impressionante o como ele acaba, por conta disso, dessa diversidade, dessa pluralidade de elementos, ele acaba estimulando outros artistas que vêm dali pra frente. Por exemplo, o Broken Social Scene é um coletivo que incorpora muito dessa coisa de vamos testar várias coisas dentro de estúdio. Já vi vários outros. O Beat House já falou que é muito influenciado por eles. Então, é um trio muito singular, é muito torto, muito nerd, mas que de um jeito ou de outro conseguiu furar algumas bolhas e criar relação estimulando o trabalho de outros artistas. Porém, quando eu olho ele como disco, eu acho que ele é de fato muito extenso, é 70 minutos de duração. Sim. Eu sei que os anos 90 tem muito disco, principalmente quando a gente vai pro R&B, pro hip hop, uns discos de, sei lá, 70, quase 80 minutos de duração, mas eu sinto que ele tem uma barriguinha ali no final, aquelas duas músicas pra mim, assim, putz, lança como um EP, lança como um single depois, dá uma pesada. Então, eu acho que minha nota pra ele é um 9.5, eu acho que ele é um trabalho, assim, essencial, mas ainda tem algumas coisinhas ali meio desreguladas. Não, eu acho muito louco o como, pensando no disco inteiro, né, tipo, e pensando também na carreira do Yo La Tengo, mas principalmente nos anos em que eles saíram esses discos, né, tipo o Painful de 93, esse de 97, os outros mais ou menos próximos ali, mas como você consegue ver uma ponte muito nítida do rock alternativo pro indie, assim, né, tipo, que seria o indie do começo dos anos 2000, 2010, eu vejo muito. Tipo, não sei realmente, assim, se ele tem essa influência, mas acho que até o Elado Negro, assim, me lembra muito do Yo La Tengo em alguns momentos. Sim, quando ele vai pra essas coisas mais atmosféricas, ele lembra bastante. Então, tipo, os tecladinhos, assim, essas questões de poder brincar mais com o baixo mesmo, eu acho que toda a carreira do Yo La Tengo mostra um pouco isso, né? Essa coisa de, tipo, você pode começar a soltar um pouco mais o seu som, que eu acho que o Pavement também mostra isso, né, com a carreira deles, mas ainda é muito pegado na guitarra, ainda é muito, né, tipo, voltado pra isso, e o Yo La Tengo pra um lado mais de, tipo, você pode ouvir hip hop, você pode ouvir trip hop, sabe? Tipo, você pode se deixar influenciar por essas coisas mais novas que estão acontecendo, que na verdade não são nem tão novas, assim, mas que o rock demorou muito tempo pra pegar. E eles mesmos, né, inclusive falam que, tipo, eles começaram quando a guitarra era legal, aí a guitarra começou a sair de moda, aí depois, quando esse disco saiu, já tava meio que voltando, e aí, tipo, eles sempre estão meio correndo atrás dessas tendências, mas sem necessariamente, né, enfim, sair de quem eles são. Pra mim, especificamente, assim, eu diria que o disco... Eu também não fugiria muito da sua nota, assim. Eu tendo muito a querer dar um 10 pra ele, por mais que eu saiba que ele não é perfeito, porque ele é um disco que, tipo, eu boto pra ouvir e eu fico, sei lá, eu sinto que é quase uma meditação de 1 hora, assim, tipo... Não penso em nada específico, assim, tipo, já me perguntaram, pô, mas o que esse disco te lembra? Assim, tipo, cara, nada, eu acho, tô escutando ele. É bom, só dá o play e ouve aí. Exato, tô escutando ele. Inclusive, se alguém estiver escutando nunca ouviu o Yo La Tengo, eu acho um ótimo disco pra começar, apesar dele ser longo, porque você pode parar muito bem no meio e pensar, pô, gostei dessas 3 aqui, eu vou ouvir alguns outros discos, ver o que bate mais, assim. Eu acho que eles são uma dessas bandas que, tipo, você consegue pegar também, sei lá, você não vai necessariamente gostar de todas, mas alguma coisa vai bater muito pra você, assim. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e tenho também meu site musicainstantanea.com.br. Bom, eu sou o Elliot, meu arroba no Twitter é @eliminadorzinho, minha banda, né, a gente tá aí desde 2016, inclusive soltamos disco em novembro do ano passado, 2021, que se chama Rock Júnior, muito influenciado pelo Yo La Tengo, por esse disco em específico, né, a gente pirou muito no processo de composição ouvindo esse disco. E no Instagram também, @eliminadorzinho, @Elliot, com número indisponível de L's e P's. E é isso, gosto muito desse disco, ele tem a minha idade, inclusive. Disco, talvez o meu disco favorito do ano que eu nasci, assim, muito perto do Slater Kinney.
Mas é isso, gosto demais. E gosto demais do podcast. Muito obrigado de novo por me receber. Eu fico feliz demais de estar aqui batendo esse papo com você. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Muito obrigado, Gabriel, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.